Saudações, pessoal! Estamos aqui com mais uma aventura em vídeo que vocês vão adorar. Se curtirem o que está por vir, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Agora preparem-se porque o vídeo de hoje está imperdível. A história começa com vários corpos já mortos no chão. Era uma cena horrível, com corpos e sangue por todo lado. Um demônio está olhando para trás. O protagonista está diante de um enorme demônio com longos cabelos brancos. O protagonista só se pergunta se alguém conseguiria ser tão forte quanto ele. Algumas horas antes desse acontecimento, ainda na cidade, Ran está caminhando pelo salão das guildas. Enquanto caminha, ele começa a pensar em como recentemente as guildas limparam muitas dungeons de nível médio, que mesmo alguns caçadores muito fortes não conseguiriam lidar. Afinal, não é possível fazer tudo isso sozinho. Ran então olha para um painel onde passam algumas informações, tais como Batalha de Elite. Um assassino é necessário, de preferência com experiência. Batalha de Elite. São necessários magos de nível ouro para limpar a dungeon. Batalha dos Reis. São necessárias estações de armazenamento de baixa capacidade. Enquanto Han lia essas informações, um grupo zombava dele, dizendo que Han é um curandeiro extremamente fraco e que não existe nenhuma guilda que gostaria de recrutá-lo. Ran começa a caminhar, enquanto aquele grupo ainda zomba, dizendo que precisam ficar bem longe dele, senão serão tratados como lixo também. Neste momento, Ran ouve alguém chamando pelo seu nome, dizendo que finalmente o encontrou. Ele se vira e vê que são dois amigos seus. Ran então se aproxima e diz que fazia tempo que não os via e os parabeniza, dizendo que ouviu falar que ambos foram promovidos. A moça, que é uma maga, agradece e diz que estavam ali para pedir a Ran que se juntasse a eles para limparem uma nova dungeon. O rapaz com bandana na cabeça diz que encontraram essa nova dungeon de nível normal. Ele explica que não é tão difícil, então gostaria de convidar Ran para se juntar a eles. Ran diz que não seria uma boa ideia, já que suas habilidades de cura são baixas, e no final só iria atrasar a todos. O rapaz com a bandana pede para Ran calar a boca e parar com isso. Afinal, se ele não partir em missões, terá sua licença revogada, então tudo depende de Ran se ele quer continuar sendo caçador ou não. Ran aceita depois de ouvir tudo isso, já que sua licença realmente estava em risco. Eles então vão para algum lugar na cidade onde o portal para a dungeon estava aberto. O portal da dungeon era de nível normal e tinha capacidade para 10 pessoas. Qualquer outra informação a respeito era desconhecida. Eles logo entram na dungeon e, sem perder tempo, começam a matar todos os monstros. Os monstros comuns não tinham muita chance, todos tinham suas cabeças cortadas, até que finalmente só sobrou o chefe. O rapaz da bandana grita para acabarem com ele. O moço da bandana pede para que o prendam agora para limitar seus movimentos. Ran diz que entendeu e começa a juntar energia. O chefe até cai por alguns segundos, mas o moço da bandana diz que só aquilo não seria o suficiente. A maga então diz que precisam de uma magia mais poderosa para poderem amarrar por completo o chefão. Ela então começa a recitar seu feitiço, juntando bastante energia. A maga então levanta seus braços após concluir seu feitiço e lança contra o chefão, que inclusive já estava perto de atacá-la. A magia foi efetiva para paralisar aquele chefão. O rapaz da bandana então sorri e diz que aquele momento era perfeito para ele testar sua nova habilidade. Ele então saca sua espada e começa a carregar energia nela, já que o chefão está paralisado por conta do feitiço. Ele então, sorrindo, parte para cima do chefão e grita que irá executar seu corte único. Nisso, ele corta a cabeça do chefão com todas as forças, sem muitas dificuldades. Ran fica surpreso ao ver aquela habilidade e pergunta se ele ficou daquela forma após ser promovido. A cabeça do chefão então voa para o alto e segue voando cada vez mais longe, após ter sido cortada. Ran, vendo aquilo, se pergunta quando finalmente irá conseguir um poder como aquele. A cabeça do chefão então vem em direção ao grupo como se tivesse vida própria, mas o cara da bandana parte ela no meio com sua longa espada, finalizando de vez aquele chefe. O rapaz da bandana percebe que o chefão dropou uma linda espada, além de uma pedra azul. Ele então pega a pedra azul na mão, enquanto a maga diz que ele é muito sortudo, já que conseguiu dropar até uma pedra de ótima qualidade. O rapaz da bandana observa aquela pedra e acha ela estranha, mas decide então guardá-la primeiro. Ele então pega a espada que o chefão dropou, vê o quão bonita ela é e diz que já tem um destino para ela. Ele então joga para trás, dizendo que Ran poderia ficar com ela. Ran então olha para ele sem entender nada e percebe aquela espada vindo em sua direção, enquanto o cara da bandana diz que eles não precisam dessa espada.
que apesar de ter atributos medianos, ela será bem útil para Ran conseguir ser promovido. Ran então segura a espada, aceitando de bom grado ela. O cara da bandana então se aproxima e diz para Ran se empolgar mais, afinal ele também precisa atualizar seu poder. O cara da bandana então bate nas costas de Ran, dizendo que todos ali iriam embora e que aquele dia foi uma boa caçada. Ran, todo tímido, começa a caminhar enquanto agradece pela espada. O cara da bandana diz para ele não se preocupar com isso e espera que ele aceite o convite novamente quando forem fazer uma nova dungeon. Nesse momento, um som de rachadura sai de uma pedra. A maga ouve aquilo e pergunta se todos também conseguiram ouvir. O cara da bandana estava conversando com Ran enquanto dizia que iria explicar por que ele tem tanta sorte. Eis então que uma gargula começa a se rachar toda. Todos do grupo começam a observar aquilo sem entender nada do que estava acontecendo. Ran diz que pelo visto é um chefe escondido. A gargula então abre seus olhos vermelhos enquanto começa a desfazer toda a pedra em seu corpo. Eis então que o novo monstro surge emitindo uma energia demoníaca devastadora. O chefe escondido tinha 6 olhos além de chifres e um enorme cabelo branco. O chefe secreto finalmente surgiu portando uma enorme foice. Ran fica apavorado, já que nunca ouviu falar de um chefe secreto em uma dungeon de nível normal. O cara da bandana responde que nunca ouviu falar, porém isso não significa que não exista. Ele então responde como podem recusar aquela oferta. Ran, apavorado, responde que dizem que chefes secretos são extremamente poderosos. A maga então pede para ele ficar calmo, já que tem muitas pessoas ali para ajudarem a derrotar o chefão. O cara da bandana sugere que é melhor primeiro observarem os movimentos do chefão para montar uma estratégia em cima disso. Um dos membros do grupo, portando um machado, diz que pelo visto eles não são corajosos o suficiente para enfrentar aquele chefão. Ele ainda pergunta o que tem de assustador em um chefe secreto que vem de uma dungeon de nível normal. A maga pede para ele parar de tirar conclusões precipitadas, só se baseando no nível da dungeon. O cara do machado apenas diz para todos o observarem enquanto ele mata aquele chefe secreto. Ele então ativa seu poder, Semente de Deus. Seu corpo entra em uma espécie de modo Berserker, aumentando drasticamente seus status básicos, além de ficar com seu olho brilhando. O rapaz do machado então se aproxima do chefe, que continua em pé calmamente. O moço da bandana pede para ele esperar, já que enfrentar um chefe secreto não é tão simples como aparenta, mesmo vindo de uma dungeon de nível baixo. O rapaz do machado não quer saber de nada. Apenas pede para não o subestimarem enquanto ele junta energia em seu machado. Ele começa a correr em direção ao chefe secreto com toda a velocidade. Sua velocidade vai aumentando cada vez mais até ele quase se aproximar do chefe, enquanto ele e o chefe secreto transbordam uma enorme energia. O rapaz do machado então salta em direção ao chefe, mandando ele morrer com seu poderoso golpe. O chefão, olhando para cima, não se surpreende com aquele ataque vindo em sua direção. Ele então sorri e abre seus braços como se quisesse receber aquele ataque. O rapaz do machado se assusta com o que o chefão estava fazendo. O chefe estava segurando sua foice com as 2 mãos antes de receber o golpe. O chefe então começa a transbordar uma energia imensa em sua foice, e então ele desfere um golpe extremamente poderoso contra o rapaz do machado, cortando-o em vários pedaços. O rapaz já estava em pedaços naquele momento, com seus braços, pernas e tronco todos decepados. Todos os outros membros do grupo ficam sem reação ao verem aquilo. A foice estava pingando sangue enquanto o chefe estava de pé, ao lado daquele corpo todo mutilado. O rapaz da bandana então pede para que a maga use a habilidade dela imediatamente para verificar os atributos do chefão para conseguirem saber contra o que estão lidando. A maga responde que irá fazer agora. Ela então recita sua magia para analisar atributos. Ela então mira no chefe secreto enquanto ele ainda estava caminhando bem devagar em direção deles. Ela então fica completamente aterrorizada, dizendo que aquilo não era possível. Aquele chefão secreto tinha 32.456 de vida, 9.999 de mana, tinha um poder de ataque de 2.675, sua defesa era 1.895, sua velocidade era 64, sua força era 265, sua agilidade era 368 e sua inteligência era 198. A maga, após ver todos esses atributos, começa a tremer de medo, dizendo que aquilo era impossível e que não poderia ser verdade. Ela então cai no chão de tanto tremer, dizendo que todos eles irão morrer para aquele chefe secreto. O rapaz da bandana começa a caminhar em direção a ela e pede para ela não entrar em pânico, e era para ela dizer quais são os atributos do chefe? Ela então, gaguejando, sem conseguir falar,
olha para os membros do grupo e diz que, apesar da vida do chefe não ser tão alta assim, os atributos dele são 10 vezes maiores do que qualquer outro chefe que exista. Todos os membros se assustam ao ouvir aquilo. Ran então não acredita no que estava ouvindo e pergunta como isso era possível. A maga, ainda chorando, sentada, diz que todos irão morrer já que é impossível vencer aquilo. Ela se vira e pergunta o que eles podem fazer a respeito. O rapaz da bandana olha para ela e pede para ela se acalmar. Afinal, aquele monstro era simplesmente um chefe da dungeon. Ele ainda diz que se todos trabalharem juntos, talvez haja sim uma possibilidade de vitória. O cara da bandana então chama a atenção de todo o grupo, dizendo que o chefe secreto pode ser incrivelmente forte sim, mas ele não é invencível. Ele então olha para aquele poderoso chefe, enquanto diz que tudo o que eles precisam fazer é desviar de todos os ataques dele. Assim eles terão uma chance de sobreviver. O rapaz da bandana ainda diz que se todos seguirem esse plano, com certeza todos ali sairão ilesos daquela dungeon. Ran olha para aquele discurso preocupado, já que sabe que aquilo não será possível diante de um chefão com tamanho status. O cara da bandana ainda aproveita para dizer para todos terem cuidado, afinal eles só terão uma chance. Então pede para todos não estragarem ela. Ele então saca sua arma e grita que agora o objetivo é outro. Ele olha para o chefe e diz que a missão agora era atacar aquele chefe secreto. Todos então começam a correr em direção ao chefe secreto e eles gritam para se atentarem ao ataque dele. Todos os membros então pulam ao mesmo tempo para cima do chefe, sempre tomando cuidado. O chefe então rapidamente ataca todos com sua foice, mas todos conseguem se defender com suas espadas e escudos. Os membros que são magos começam a atirar suas magias de longe. A maga pede para que todos ataquem ao mesmo tempo, enquanto o chefe está distraído. O chefe secreto então é bombardeado por vários poderes ao mesmo tempo, causando várias explosões pelo seu corpo. O grupo fica contente em ver que estão sendo efetivos contra o chefe secreto, e dizem que se continuarem assim, é bem provável que uma hora vão conseguir matá-lo. A maga então usa novamente seu feitiço de análise de status e fica surpresa ao ver que o chefão já perdeu metade da sua vida. O cara da bandana pede para todo o grupo não baixarem a guarda por causa disso, apenas continuem atacando, e sempre tomando cuidado com o ataque do chefe secreto. Além disso, ele pede para que todos protejam os healers. O cara da bandana então fica frente a frente com o chefe, enquanto as enormes explosões acontecem ao seu lado. Ele prepara sua espada e parte para cima do chefão. O chefão então desfere um golpe com sua foice, enquanto o cara da bandana consegue desviar. O chefe então prepara outro ataque, enquanto ainda é atingido pelos ataques dos magos. A maga grita desesperada para que todos continuem e que não parem em hipótese alguma. Todos os magos então atiram suas magias em direção ao chefe secreto. O chefe secreto é atingido diretamente por todas elas ao mesmo tempo, enquanto estava sendo distraído pelos outros membros. Esses membros, se protegendo das explosões, dizem que os ataques dos magos estão sendo extremamente eficazes. Então não importa o quão altos são os status daquele chefão, uma hora ele irá morrer. O chefe secreto então começa a andar em meio àquele monte de explosões. O chefe secreto muda sua aparência. Agora ele está bem mais sério. Os membros se assustam com aquilo, percebendo que os ataques não o afetaram. E para piorar, o chefe parece estar irritado. O chefe secreto então, com uma velocidade absurda, levanta sua foice cortando ao meio instantaneamente um integrante daquele grupo. A aparência do chefe está completamente diferente, além de estar mais rápido do que antes. Todos os membros daquele grupo começam a correr em direção ao chefe, dizendo para eles não pararem, já que a vida do chefe já deve estar quase acabando. O chefe secreto então levanta um de seus pés e também levanta uma de suas mãos, juntando uma poderosa energia em seus dedos. Ele então aponta sua mão em direção ao grupo e dispara uma rajada extremamente poderosa em direção a todas as pessoas que estavam correndo na direção dele. A magia vai se dissipando após finalizar tantas pessoas ao mesmo tempo. O cara da bandana fica paralisado ao ver que o chefe acabou de usar uma magia especial por conta de sua raiva. Ele se pergunta se é uma espécie de estado de fúria que o chefe se encontra. O chefe agora está sorridente, além de transbordar uma aura aterrorizante. Ele estava bem mais forte do que quando iniciou aquela batalha. Ran então pergunta para o cara da bandana o que seria esse estado de fúria. Afinal, não era para aquele chefão já estar quase morrendo? A maga então explica que esse estado de fúria é uma habilidade especial de alguns chefões que ativam quando a vida fica baixa. Ela ainda explica que ao ativar o estado de fúria, os chefões aumentam seus atributos insanamente.
Porém, são pouquíssimos chefes que têm essa habilidade especial, então eles não imaginaram que aquele chefe secreto de uma dungeon normal também teria. Ran pergunta o que eles podem fazer a respeito, já que tudo indica que todos irão morrer ali. O cara da bandana diz que não, que eles ainda têm uma chance. Ele ainda diz que todos precisam conseguir tempo para ele o suficiente para ele juntar energia em sua espada para cortar a cabeça igual ele cortou do chefe anterior. Aparentemente essa é a única chance que eles têm no momento. Ran pergunta se aquele plano realmente vai funcionar. O cara da bandana então começa a juntar energia em sua espada e diz que só há um jeito de saber. A maga então diz para eles não se preocuparem que ela irá dar suporte. Ela então começa a juntar energia também em seu corpo. O cara da bandana provoca o chefão dizendo que ele irá morrer ali e agora. O cara da bandana então corre a toda velocidade para cima do chefe depois de carregar energia em sua espada. O chefe então se prepara para atacar. E os dois se atacam ao mesmo tempo. O cara da bandana ainda provoca, dizendo como aquele chefe ousa contra-atacar daquela maneira. Ele então olha para o lado e percebe que um novo golpe do chefe estava vindo em sua direção. O golpe com a foice passa triscando, mas o cara da bandana desvia por muito pouco, saltando. O chefe então começa a voar e o cara da bandana percebe que aquela era uma chance perfeita para ele. O cara da bandana, cheio de confiança, diz que aquele chefe secreto irá se arrepender profundamente por lutar contra ele. O chefe, então, ainda no ar, começa a juntar energia em sua mão para disparar um poder igual antes. Essa energia vai aumentando cada vez mais em sua mão, juntando até mais energia do que quando ele matou aquele monte de pessoas de uma vez. O chefe então dispara aquela energia contra o cara da bandana, mas ele consegue desviar e ainda provoca o chefão, dizendo que é muito trouxa por ter errado. O cara da bandana então começa a saltar, desviando daquelas ondas de choque vindas do chefão, enquanto ele grita, agora! Ele continua desviando daquela onda de choque que não para de persegui-lo, mas ele pede para a maga usar imediatamente sua magia de ataque. Neste instante, a maga levanta sua mão e recita o feitiço Chamas de Lótus, criando um vórtice de fogo gigante embaixo do chefão. O chefão olha para o lado, vendo aquele fogo vindo em sua direção, mas é tarde para ele desviar, e o acerta em cheio, causando uma enorme explosão de impacto. O cara da bandana, apesar de ver que foi eficiente, diz que aquilo não era suficiente e pede para que continuem atacando o chefe. Ele então pega sua espada e corre novamente em direção ao chefe. Ele pisa com tudo no chão e dá um enorme salto em direção às explosões, que era justamente onde o chefão estava. Então, com sua espada cheia de energia, ele tenta cortar a cabeça do chefão enquanto grita para ele morrer de uma vez. Os olhos do chefe então brilham antes do golpe atingir a cabeça dele, porém estava muito próximo. Então o golpe do cara da bandana atinge com tudo, atravessando completamente o chefão. Ran, então, observando aquela luta, pergunta se finalmente matou o chefe. A maga então diz que após um ataque poderoso como aquele, é bem improvável que o chefe consiga sair com vida. Eles olham para a direção do fogo e veem o chefe queimando no meio daquela explosão. O grupo então levanta suas mãos e comemora que finalmente conseguiram derrotar aquele chefe secreto que estava mais para um pesadelo. O cara da bandana então olha para trás e começa a dizer que finalmente... Porém, antes de terminar sua frase, é interrompido pela maga que, com uma cara assustada, diz que não mataram ainda o chefe secreto. O chefe secreto ainda estava de pé e com uma cara ainda mais aterrorizante do que antes. Uma das magas do grupo começa a correr e gritar desesperada, dizendo que agora todos iriam morrer, já que não conseguiram matar o chefão. O chefe então se abaixa para pegar impulso, dá um grito e começa a correr a toda velocidade, extremamente mais rápido do que antes. Seu alvo é aquela maga aleatória do grupo que saiu gritando dali. Aquela maga então olha completamente assustada para aquele chefe, sem acreditar que ele não levou dano algum. O chefe já estava frente a frente com ela em questão de segundos. O chefe então, com extrema facilidade, corta a cabeça dela fora com apenas um golpe. A cabeça daquela maga aleatória então cai no chão. Todos os integrantes do grupo ficam completamente assustados com aquela cena. Eles ficam ainda mais assustados ao ver aquela cabeça no chão, que estava com uma expressão assustadora. O cara da bandana então grita para todos não ficarem parados ali, que era para todos correrem imediatamente. Porém, antes que pudessem fazer algo, o chefão surge atrás da maga que é amiga deles. Ela mal percebe a presença dele chegando. O cara da bandana grita desesperado para ela desviar, enquanto Ran fica completamente em choque. O chefão então corta a cabeça dela com apenas um golpe como se não fosse nada.
E logo após fazer isso, o chefe já começa a correr em direção a todos os outros membros do grupo. Todos ali estavam paralisados, imaginando o que eles poderiam fazer a respeito daquilo. Será que existe algo que eles possam fazer? Antes mesmo deles pensarem em algo, o chefe já estava na frente de todos eles, pronto para atacar. O chefe então sai fatiando um por um, matando todos eles instantaneamente, sem terem como se defender, por tamanha velocidade que aquele chefe tinha. O chefe estava no ápice do seu estado de fúria. O cara da bandana agora está completamente aterrorizado, se perguntando como tudo isso foi acontecer. Ele então saca sua espada e começa a gritar indo em direção ao chefe. O chefe então para por um momento e então se vira para ele com um sorriso macabro. O cara da bandana, apesar de gritar que aquele chefe é um merda, e tenta atacá-lo. O chefe então mais uma vez levanta sua mão, juntando energia e bem mais rápido do que antes, aponta para o cara da bandana e atira rapidamente. O ataque, além de ter carregado mais rápido, foi bem mais poderoso do que antes, além de atingir o cara da bandana em cheio. O cara da bandana até tenta bloquear com suas mãos, mas é morto no mesmo instante que o poder entra em contato com ele. Ran segue paralisado vendo tudo aquilo. O poder do chefão se dissipa enquanto o corpo do cara da bandana foi dizimado. A espada dele voa até perto do Ran. Ran então se ajoelha e começa a lamentar que todos ali estavam mortos. Ele começa a apertar seu peito e se pergunta por que aquilo estava acontecendo. Ran ainda se pergunta por que aquele monstro deixou ele por último. Só porque Ran é ridiculamente mais fraco que aquele chefe? Ran começa a imaginar todas as pessoas o julgando, o quão fraco ele é, dizendo que ele não passa de um peso morto, e que tudo que ele merece é morrer de uma vez. A cabeça de Ran então se enche de tantos palavrões possíveis que nem ele podia imaginar, tais como lixo, inútil, merda, perdedor, fraco, peso morto e assim continua. Ran então começa a pensar um pouco melhor e diz que não. Ele não é fraco como os outros dizem. Ele então olha para o lado e percebe algo em sua frente. A espada do cara da bandana caiu bem ao seu lado. Ran então começa a ver seus amigos mortos falando com ele, a maga dizendo que ele não é fraco, que ele tem o poder para matar o chefe. O cara da bandana também diz para ele se levantar, pegar a espada e seguir em frente. Ran então saca sua própria espada que ganhou do chefe anterior. Ele começa a refletir se realmente tem forças para matar um chefe insano como aquele. Ele pensa que no final das contas é melhor do que morrer sem tentar. Ran então, olhando para baixo, percebe a sombra do chefe secreto já próximo a ele. Seus olhos então brilham enquanto ele diz que irá lutar com todas as forças pela vida dele. O chefe secreto está em sua frente, sorrindo, só esperando qual seria a reação de Ran naquele momento. Ran então começa a se levantar. Ele segura sua espada dizendo que sua morte não será em vão, que ele não irá morrer como um pedaço de merda. Ele então, com um olhar cheio de confiança, começa a correr em direção ao chefe. Ele corre a toda velocidade enquanto grita bem alto para o chefe se preparar. O chefe então só se posiciona, esperando Ran chegar próximo a ele, e ao chegar bem perto, Ran é partido ao meio pelo golpe do chefão, enquanto o chefe segue dando risada da situação. Ran, que ainda não desistiu, grita que irá levar aquele pedaço de merda do chefe secreto junto com ele. Ele então, com sua espada na mão, lança um feitiço nela e a crava com toda a força que lhe resta no peito do chefão. O chefão não previa aquilo, então só consegue gritar de dor. O chefe, enfurecido e ainda com a espada cravada no peito, prepara para atacar Ran novamente. Ran, já sem forças, começa a fechar os olhos lentamente, pensando que finalmente ele vingou seus amigos e agora ele poderá descansar em paz. O chefe secreto então não consegue continuar seus ataques, já que o furo em seu peito começa a sair do controle e causar cada vez mais dano nele. Então, uma enorme energia explode do chefe secreto. Aquele golpe que ele levou havia sido fatal. A energia saindo do chefe continuava crescendo, e inclusive engoliu Ran junto. Ran então se vê em um lugar completamente diferente, como se fosse um lugar calmo. Ele se pergunta onde está. Será que aquilo é o que as pessoas chamam de vida pós-morte? Ele então fecha seus olhos, imaginando que agora que morreu, provavelmente vai conseguir rever todos os seus amigos novamente que morreram contra o chefão. Ran então começa a abrir os olhos novamente, e estranha que ainda está com suas roupas de antes. Ele começa a se questionar se não está morto. Ele então olha para cima e percebe algo de estranho. Havia um sistema parabenizando Ran por completar sua última conquista, o último sacerdote. As condições da conquista foram completar a dungeon, matar o chefe secreto, todos os companheiros de equipe mortos, ter a classe healer. Todos os 4 requisitos haviam sido concluídos.
O sistema então notifica que as recompensas estão sendo geradas e era para ele esperar um momento. Então o sistema notifica que Ran ganhou a Lâmina da Evolução. Era uma espada com 10 de ataque básico, não tinha nenhum atributo. É da classe Healer. E seu efeito especial é que seus atributos e habilidades serão melhorados de acordo com itens. Ran está agora vendo um sangue cair no chão. O chefe secreto está com um coração em mãos, já levando em sua boca pronto para devorá-lo. O chefe está em cima de uma pessoa, devorando completamente aquele coração. Ran está completamente em choque com aquela situação. E piora quando ele vê que aquela pessoa é seu amigo da bandana, que está morto no chão enquanto tem seus órgãos devorados pelo chefe. O chefe então olha para Ran sorrindo enquanto termina de comer aquele coração. Eis então que o chefe secreto se levanta e começa a caminhar em direção a Ran. Ran arregala seus olhos completamente apavorado com aquela situação. O chefe fica em sua frente com os olhos brilhando e a boca cheia de sangue. O chefe secreto então passa sua língua na boca, pronto para devorar Ran também. O chefe então prepara sua mão para decapitar Ran com apenas um golpe, e a mão está quase se aproximando da sua cabeça. Ran então grita desesperado. Ele fica sentado em sua cama e percebe que mais uma vez teve o mesmo pesadelo de sempre. Ran, frustrado com aquilo, começa a se lembrar de como ele é frequentemente rejeitado, além de todos o xingarem com os piores nomes possíveis. Ran começa a se levantar da cama enquanto pensa que algumas semanas atrás, seus 2 únicos amigos o levaram para uma dungeon, e os 2 morreram tentando protegê-lo. Ran acabou se tornando o único sobrevivente daquela dungeon. No fim, a guilda resolveu não continuar investigando sobre o caso, e isso fez com que surgisse rumores, o rumor do healer amaldiçoado. Ran então começa a abrir sua geladeira, enquanto ele ainda se lembra que todas as pessoas agora dizem que ele não merece uma equipe, e que uma pessoa como ele merece ficar sozinho para sempre. Ran, então, olhando para dentro da geladeira, começa a pensar se aquilo foi tudo o que sobrou para ele. Ele então olha para uma garrafa de água, enquanto imagina que aquela é a última garrafa d'água que sobrou. Ele imagina que precisa dar uma saída. Ele então começa a beber toda a água que ainda tinha. Ran então fecha a geladeira e olha para sua casa imunda, imaginando que não limpa a casa há um mês. Ele então se aproxima da cama e coloca sua única roupa razoável que ele ainda tinha. Ele então cobre sua cabeça com o capuz da blusa, dizendo que não pode ser reconhecido por ninguém na rua. Ele então vai até a porta para sair de sua casa. Já do lado de fora, o céu estava claro. Ele vê várias pessoas caminhando pela rua. Ele também segue caminhando em meio à multidão. Ele então olha para frente e diz que finalmente chegou onde queria. Ele chegou na loja onde costumava comprar suas coisas para casa. Ele então entra na loja enquanto ouve 2 pessoas fofocando. Ran continua caminhando sem ninguém o reconhecer. Ele então vê uns pães que custavam 35 o quilo. Os 2 caras que estavam fofocando quando ele entrou estavam dizendo que houve um massacre em uma dungeon de baixo nível e que aparentemente apenas um healer sobreviveu. O outro rapaz comenta que ouviu falar disso mesmo. O cara da fofoca ainda diz que ouviu falar que o healer matou todos do seu próprio time para poder ficar com todas as recompensas só para ele. Ran segue calado ouvindo tudo aquilo, enquanto um dos rapazes pergunta se é sério aqueles boatos. O rapaz da fofoca diz que tem certeza absoluta, já que ouviu de um superior dele. Ran, com a cabeça baixa, ainda ouve o amigo do rapaz da fofoca dizer que pelo que comentaram aquele tal healer é extremamente fraco, então até se ele fosse contra aquele healer poderia matá-lo facilmente. O rapaz da fofoca então diz como ele conseguiria vencê-lo com aquele corpo fraco. Seu amigo responde que até parece que ele não consegue vencer um mero healer de baixo nível. Ran apenas segue sua vida levando suas compras até o balcão, dizendo que iria levar só aquilo. A atendente responde que tudo aquilo ficou 198 yuan. Ela pergunta se o pagamento será em dinheiro ou no cartão. Ran responde que será no cartão. Ele então entrega o cartão para a atendente. A atendente passa o cartão na sua maquininha. Mas ela nota um problema ao fazer isso. A atendente pede desculpas, mas o saldo da conta era insuficiente e, aparentemente, com o valor disponível, só seria possível comprar o pão francês. Ran responde que tudo bem. Irá levar apenas o pão francês, já que era o que o saldo conseguiria comprar. A atendente então devolve o cartão para ele junto com o pão francês. Então ele caminha em direção à saída da loja, enquanto a atendente agradece pela preferência. Ran então olha para aquele céu brilhando forte. Ele começa a pensar que já fazia semanas que ele não saía de casa. Ele começa a pensar que não será possível se juntar a nenhum time para poder ganhar dinheiro, já que ele não tem colegas.
Ran começa a caminhar imaginando que, além de não ter colegas, também não tem nenhum amigo mais. Ele começa a pensar o que deve fazer a respeito, afinal, ele precisa ganhar dinheiro. Ele para por um momento e pensa que naquele momento apenas uma dungeon ele iria conseguir passar sozinho. Ele fica pensativo, dizendo que não tem outra escolha mesmo. Ele então caminha até um portal. Aquele era a dungeon para iniciante. Basicamente, aquele dungeon em específico foi construída por humanos. Ela fica localizada no centro da cidade. O objetivo dela é ajudar novos caçadores a se familiarizarem com essa vida de derrotar monstros, a fim de praticar suas habilidades. Ele, olhando para aquele portal, imagina que o lado bom que a dungeon por ser de iniciante, então a dificuldade é quase inexistente. Porém, em contrapartida, o pagamento também é ridiculamente minúsculo. Ele então fecha seus punhos e começa a pensar que de qualquer maneira ele não tem muito o que escolher na posição em que se encontra. Ele então começa a caminhar em direção ao portal, dizendo que pelo menos assim ele não irá morrer de fome. Naquele momento, um homem e uma mulher avistam Han entrando na dungeon. O homem pergunta para Ming se aquela pessoa que entrou na dungeon não era o tal Han, o healer amaldiçoado. Afinal, o que ele estaria fazendo em uma dungeon como aquela? Ming então responde que não faz a menor ideia do que levou Ran a entrar na dungeon para iniciantes, e ela ainda pergunta se ele pelo menos consegue lutar sendo um healer. Ran então segue caminhando em direção ao portal, sem nem perceber que tinha alguém por perto o observando. Ele então finalmente toca no portal, e recebe uma notificação de um sistema dizendo: "Bem-vindo à dungeon iniciante." Ran estranha aquele sistema e se pergunta se sempre teve aquilo, já que ele não estava lembrado disso. Ele então fica surpreso com o que o sistema continuava dizendo. O sistema informa que está avaliando ele e que era, por favor, para ele aguardar. O sistema então parabeniza ele dizendo que ele está qualificado. O sistema informa que a dungeon iniciante irá abrir o modo evolução para Ran naquele momento. O sistema pede para que ele tenha uma ótima experiência. Ran então é teletransportado pelo portal e fica se perguntando o que era esse tal de modo evolução que ele nunca ouviu falar. Ran observa que há uma névoa grossa em torno dele e por algum motivo aquela névoa o irritava. Ran, já segurando a espada que ganhou ao derrotar o chefe secreto, percebe que ela estava reagindo àquele local. Ran deduz que tudo aquilo estava acontecendo provavelmente por conta da espada. Ele então começa a caminhar em meio àquela névoa densa, imaginando o que irá encontrar por ali. Ele então para de caminhar ao perceber algo. O sistema novamente surge em sua frente. Dessa vez, o sistema estava dando uma missão para iniciante. Era apenas um pequeno teste. O objetivo da missão era eliminar 100 elementais de terra. Ran fica sem acreditar naquilo. Ele imaginava que a missão seria eliminar apenas 3, mas o sistema estava pedindo 100. Ele se pergunta por que deve eliminar tantos de uma vez. Não fazia sentido. Naquele momento, a névoa foi se dispersando. Ran então ouve um barulho embaixo dele. Ele vê uma mão saindo debaixo da terra e pergunta: "O que diabos é aquilo?" Dessa mão começam a sair vários corpos de pedra do chão. Ran fica sem acreditar naquilo que estava vendo. De repente, um golem gigante fica em sua frente. Ele, surpreso vendo aquilo, se pergunta quando foi que elementais de terra ficaram tão grandes assim. O golem então desfere um poderoso ataque no chão, que Ran consegue desviar enquanto diz que, pelo visto, o poder de ataque deles também aumentou demais. Ran agradece que pelo menos eles continuam lentos como sempre. O elemental de terra olha para Ran com seu olho brilhando forte. Ran já imagina que aquela missão não será nada fácil. Ran olha para aquele elemental e fica inconformado com o tamanho dessa merda. Afinal, não era para ter um elemental tão grande assim em uma dungeon para iniciante. Ran então tenta se acalmar um pouco, imaginando que primeiro ele precisa testar sua própria força. Ele então guarda sua espada, enquanto diz que primeiro quer testar sua força sem usar nenhuma arma. Ran então começa a correr em direção ao elemental, enquanto diz que quer ver o quão forte aquele golem realmente é. O elemental então se prepara também, e dá um soco contra o soco de Ran. O braço do elemental é jogado para trás, apesar de não ter causado nenhum dano a ele. O elemental então prepara um novo golpe enquanto Ran também se prepara para dar um soco. Ambos os socos se colidem novamente, fazendo com que tudo ao seu redor voe para longe por conta do impacto. Ran então recua um pouco, imaginando que aquele elemental é bem mais poderoso do que ele imaginou e aparentemente não vai ser possível derrotá-lo apenas com os punhos. Ran então invoca sua espada da evolução novamente, dizendo que conta com ela para finalizar aquele elemental. O elemental, sem perder tempo, corre para cima de Ran para dar um soco com toda a sua força.
O elemental então soca Han com toda a sua força. Porém, Han, já com seus olhos brilhando, diz que aquilo não irá funcionar novamente, e até um bebê conseguia dar um soco mais forte do que aquilo. Han então contra-ataca com sua espada, partindo o elemental no meio com extrema facilidade. Han sorri ao ver aquilo e estranha, já que aparentemente ele ficou bem mais forte e não sabia. O elemental então se despedaça após ele desferir aquele golpe. Han então diz que finalmente se livrou do primeiro e pergunta quem será o próximo. Nesse momento, surgem vários elementais em sua frente. Ran diz que aparentemente ele não terá tempo de descansar. Ran apenas provoca, dizendo para eles virem para cima. Os elementais então se aproximam dele enquanto ele usa seus poderes de healer para aprimorar seus atributos base, começando pela força primária. Depois, ele aprimora sua velocidade primária. Após isso, dezenas de elementais já estavam indo em sua direção para atacá-lo. Ele termina de aprimorar sua resistência primária e parte para cima daqueles elementais, dizendo que irá upar de nível, querendo ou não. Ran então começa a fatiar os elementais que estão em sua frente. Ele sai atacando freneticamente para todo lado, afinal, a cada metro dele havia um elemental. Então ele poderia atacar à vontade. Seu nível ia subindo de acordo com uma certa quantidade que ele matava. Ele não parava de atacar em nenhum momento, matando os elementais um por um enquanto ia subindo de nível gradualmente. Ele então avista um golem frenético, enquanto seus níveis ainda iam subindo. Ran então pula e fica frente a frente com aquele elemental. O sistema ainda não para de notificar que ele estava subindo de nível, já que matou quase 100 elementais. Ran então empolgado diz que finalmente só sobrou aquele elemental. Ran então salta em direção ao elemental e corta sua cabeça com extrema facilidade, derrotando assim o último elemental que surgiu em sua frente. Mais uma vez ele sobe de nível, além do sistema o parabenizar por ter concluído aquele pequeno teste. O sistema informa que a recompensa será entregue. Han então crava sua espada no chão. Ele está completamente exausto, suando muito naquele momento. Ele estava tentando ficar em pé, já que matar 100 elementais foi extremamente cansativo para ele. O sistema então notifica que a recompensa por concluir a missão foi Essência da Terra, e ela pode ser fundida às armas. Han, ainda com a cabeça baixa e suando muito, agradece por finalmente ter se livrado de tantos elementais, e que não imaginava que aquilo seria tão cansativo. Neste mesmo momento, o sistema notifica que uma nova missão iria se iniciar, e era a parte 2 do pequeno teste. Dessa vez, o objetivo era eliminar 100 elementais de água. Han, ao ouvir aquilo, fica sem acreditar que terá uma nova missão antes mesmo de conseguir descansar. Han então se pergunta o que é essa essência da Terra que ele ganhou, que inclusive foi o único drop da missão. Han olha para as informações daquele item e diz que nunca ouviu falar a respeito e se pergunta qual será o uso dela. A descrição daquela essência da Terra é a cristalização do poder da Terra. Exala uma aura forte e espessa. Ela consegue fundir com armas e o seu efeito é desconhecido. Han, observando aquela essência em sua mão, imagina que aquilo é um tesouro, mas ele não tem ideia de quais são seus efeitos. Ele ainda diz que de qualquer forma não terá tempo para examiná-lo. Ran também diz que está confuso sobre o objetivo de tudo aquilo, já que mal terminou uma missão e começou outra, e se aquilo continuar naquele ritmo, definitivamente ele irá morrer. Neste momento, ele observa algo no céu. Um forte brilho vinha em sua direção. Ele, com seu olho fechado por conta do forte brilho, pergunta: o que está acontecendo? Ele então se surpreende ao ver melhor aquilo. Ele percebe que uma tempestade de neve estava chegando naquele momento. Ele estende sua mão e pergunta: como começa a neve assim tão de repente? Ele então vê aquele floco de neve em sua mão e começa a pensar na neve e nos elementais de água. Ran olha para cima e imagina que aquela neve deve estar relacionada à missão. De repente, ele vê dezenas de cristais de gelo gigantes caindo do céu. Ele só pergunta que porcaria era aquela. Os cristais gigantes de gelo então saem caindo por todo lado. Ran dá um enorme salto para trás para não ser atingido por eles e ainda diz que definitivamente aquilo não era neve. Neste momento surge um rosto de dentro do cristal de gelo. Uma mão enorme também surge. Ran agora estava diante de um elemental de água gigante. Ran diz que imaginou que não seria um elemental de água comum, já que o de terra também era gigante. Ele ainda diz que pelo visto deve ser forte como o de terra. O elemental de gelo então começa a seguir em direção ao Han, enquanto ele também se prepara para atacar. Han então salta e corta o braço do elemental de água.
Ele pousa atrás do elemental, se deslizando por conta do impulso que pegou para desferir aquele ataque. O elemental então olha para trás como se nada tivesse acontecido. Ren fica frustrado, já que aquele ataque que ele acabou de desferir no braço do elemental não surtiu efeito nenhum. O elemental de água então parte para cima novamente de Han. Han fica pensativo por um momento e depois começa a pensar no que ele deve fazer. Afinal, seu ataque não causou nenhum dano no elemental. Han então se prepara para atacar novamente, ainda se perguntando por que seus ataques não estão infligindo nenhum dano. Ele ataca então novamente o corpo do elemental para testar algo novo. Após o ataque, ele percebe o que está acontecendo. Aparentemente, o elemental de água tem regeneração instantânea, então tudo faz sentido agora. Ran, então, observando aquele elemental, diz que além dele ter um poder defensivo extremamente grande, assim como o elemental de terra, pelo visto ele tem uma regeneração surreal por conta da água. Ran começa a imaginar que vai ser bem difícil lidar com esse elemental dessa vez. Ran então coloca sua mão em uma pedra e percebe que está esfriando cada vez mais aquele local. Ele fica mais preocupado, já que de repente foram surgindo mais e mais elementais. Agora, ele está diante de dezenas de elementais, já imaginando se ele irá morrer ali. Neste momento, chega uma mensagem do sistema dizendo que as condições para a fusão da essência da Terra com a arma foram concluídas. O sistema pergunta se ele gostaria de fundi-las. Ran fica confuso com aquilo, já que nunca ouviu falar de fusão com a arma, e justamente naquele momento. Ran então diz que não tem muito o que fazer, então irá para o tudo ou nada e aceita a fusão sugerida pelo sistema. O sistema então notifica que a fusão está em progresso e era para ele aguardar um momento. Ran então percebe que aquela essência agora estava em cima da sua arma, enquanto o processo de fusão estava em andamento. O sistema então notifica que a fusão estava completa. O sistema ainda notifica que a arma adquiriu uma habilidade única, a petrificação. Seu efeito é: ao atacar, a arma tem uma chance de petrificar o adversário, deduzindo sua velocidade em 50% e bloqueando habilidades regenerativas por um total de 3 segundos. A defesa do inimigo também irá diminuir em 30%. Han então sorri ao ver essa descrição, que era justamente o que ele estava precisando. Então, começa a pensar que os deuses finalmente estão ao seu lado. Han então recupera sua confiança novamente, dizendo que não irá morrer de jeito nenhum. Ele então, com seus olhos cheios de confiança, parte para cima dos inimigos. Ele se aproxima do primeiro elemental, que inclusive também estava o atacando. Ran corta o rosto do elemental, que inclusive é afetado pelo efeito de petrificar. Ran fica contente por aquele efeito realmente funcionar. Ran então corta no meio com extrema facilidade aquele elemental petrificado, dizendo que pelo visto eles não são tão fortes como parece. Ran fica completamente empolgado, dando risada e chamando seus novos amiguinhos de água para brincar. Ran, agora cheio de confiança, parte com tudo para cima daquele exército de elementais de água, já que agora há uma esperança de vitória. Ele então ataca o primeiro elemental de água que encontrou. Seus olhos naquele momento transbordavam confiança. Ele então salva com aquele elemental já petrificado com seu primeiro golpe e então fatia em pedaços, evaporando por completo aquele elemental. Ele então, sem perder tempo, faz o mesmo contra todos os elementais que restaram até não sobrar um elemental vivo. Ele, já extremamente cansado, fica feliz que finalmente derrotou o último elemental de água. Porém, ele olha para o sistema e nota algo errado. O sistema estava informando que ele derrotou 99 elementais de água e a missão precisa derrotar 100 elementais. Ele estranha aquela situação, se perguntando se ainda falta um. Mas onde esse um estava? Ele então ouve algo vindo do fundo e se vira para ver o que era. Ele vê uma aura azul poderosa subindo daquele monte de elementais mortos e se pergunta que merda é aquela? Por acaso os elementais estão revivendo? Ele então vê que uma nova criatura surgiu no meio daquele monte de elementais mortos e diz que nem ferrando aquilo estava acontecendo. Ele então reconhece ela. A nova criatura era nada mais, nada menos que a Rainha do Gelo. Han, então, olhando para a Rainha de Gelo, se pergunta se é um chefe secreto e que, pelo visto, ele tem sorte de encontrar ela naquela missão. Han então observa a Rainha de Gelo e percebe que ela é uma versão melhorada daqueles elementais de gelo. Han então limpa sua boca, imaginando que do nada surgiu mais um inimigo poderoso e que, pelo visto, dessa vez será complicado. Ele, já suando muito, imagina que tem uma boa chance dessa vez ele não aguentar. Ran fica preocupado, já que a vida dele está baixa por conta das lutas anteriores que ele teve. Provavelmente, se ele estivesse no seu máximo, venceria sem muitas dificuldades.
Han então está olhando seu sistema e diz que provavelmente irá precisar de uma coisa em específico. Ele então diz que irá usar a sua habilidade básica, curar. Ele então ativa sua habilidade e vai se curando pouco a pouco, enquanto o poder flui pelo seu corpo. Han então, olhando para baixo, diz que pode até cair, mas não irá cair sem lutar. Ele prepara sua espada enquanto diz para a Rainha do Gelo que ele já sofreu inúmeros ataques até aquele momento, e pergunta para ela se ela ainda tem a audácia de atacá-lo depois de tudo isso. Ran então, observando a Rainha de Gelo, repara que tanto ela como os golems de gelo parecem ser do mesmo elemento. Ran então acredita que a habilidade única, Petrificar, provavelmente será efetiva contra ela. Ele então pisa forte no chão e começa a correr a toda velocidade para cima da Rainha de Gelo. Ele apenas diz, vire pedra vadia, e desfere sua espada com toda a força no corpo da Rainha de Gelo. Após cortar a rainha com sua espada, ele fica preocupado com uma coisa. Seu ataque não causou nenhum dano. Ele repara o poder defensivo absurdo que aquela Rainha de Gelo possui. Han se preocupa com a situação em que se encontra, já que, pelo visto, Petrificar não é efetivo além do seu poder de ataque ser muito baixo. Ele se pergunta o que deve fazer. Talvez desferir um ataque comum? A Rainha de Gelo então começa a brilhar forte seus olhos, enquanto levanta seu braço. Ela começa a juntar uma poderosa energia na sua espada de gelo. Ran fica preocupado vendo aquilo, imaginando que nada de bom vai vir a seguir. Ela continua juntando um poder absurdamente gigante, enquanto Ran não acredita que aquele chefe irá usar sua ultimate já no início da batalha. Ele não estava acreditando que aquele chefe iria agir daquele jeito. Sai um poderoso feixe de energia da espada do chefe rumo ao céu, enquanto faz chover cristais de gelo gigantes. Um número surreal de cristais gigantes começa a vir em direção à Terra. Ran consegue desviar do primeiro, dizendo que por pouco não o atinge. Ele então pisa firme no chão e começa a desviar de todos os cristais que vêm em sua direção. A cada momento vem mais cristais e maiores. Ele começa a correr freneticamente tentando fugir de um cristal gigante que cobre uma longa área. Ran estava inconformado com o quão forte era aquela habilidade. Os cristais não paravam de cair, enquanto Ran também não parava de desviar, dizendo que precisa continuar se esquivando a todo custo, senão será completamente esmagado por eles. Ran então, ainda preocupado, diz que sua situação ainda está ruim, já que só ficar desviando não iria levá-lo a lugar nenhum. Então ele precisa achar uma brecha para poder atacar. A Rainha de Gelo, ainda voando, continua emitindo sua ultimate, fazendo voar cristais de gelo para todo o canto. Han então se abaixa e pega velocidade para se esquivar dos cristais de gelo e já vai em direção ao chefe. Ele então se aproxima e crava sua espada na barriga do chefe. Dessa vez, o chefe sentiu o ataque de Ran enquanto ele diz que finalmente compreende como funciona. A rainha prepara um novo ataque enquanto Han explica que, pelo visto, ataques comuns não somente interrompem o ataque atual do chefe, como também o seu próximo ataque. Han, ainda com sua espada cravada no chefe, diz que se ela for atacada por um ataque comum, então ela irá revidar também com um ataque comum. Ran, cheio de confiança, imagina que tudo o que ele precisa fazer é ficar batendo e desviando o tempo todo. Esse vai ser o único jeito dele vencer. Han então começa a atacá-la freneticamente, imaginando que vai ser fácil se prosseguir assim. O chefe então pega e abaixa seu escudo. Agora Ran estava diante daquele chefe gigantesco com um escudo gigante também. Ran imagina que provavelmente a sequência de combo dele é mais poderosa que o próprio ultimate daquele chefe secreto. Ran então, sem perder tempo, parte para cima do chefe já desferindo 3 combos de uma só vez. A Rainha de Gelo segue tentando defender, enquanto seu combo já subiu para 5. Ran está atacando freneticamente, já chegando no seu combo 82. A Rainha de Gelo até tenta revidar, mas o combo do Han já está no 2437. Um tempo se passa, e o combo do Prota já chega em 6731. A rainha ainda está de pé tentando defender todos aqueles ataques, enquanto o protagonista já chegou no seu combo 9976. Han, ainda cheio de confiança, percebe que não pode parar de jeito nenhum, e já alcança os incríveis 9997. Han finalmente consegue quebrar aquele poderoso escudo logo quando chega no seu combo 9999. Ele então destrói completamente o escudo, chegando no seu combo 10.000. Nesse momento, o sistema o parabeniza por completar 10.000 combos, e como recompensa, ele desbloqueou a habilidade Ataque Mortal. Essa habilidade não consome mana,
e a descrição é que seus ataques comuns irão ignorar a defesa do inimigo em 10%. Porém, o usuário irá perder 1% de vida a cada ataque. Run, já extremamente cansado, pensa que habilidade é essa com o nome Ataque Mortal? Ele acha incrível que ganhou uma habilidade como aquela em meio à situação em que se encontra. Ele acredita que nem mesmo os deuses imaginavam que ele iria ter uma vitória tão esmagadora como aquela. Agora Run acredita que mais nada pode pará-lo. Run então se levanta e diz que está na hora dele apostar mais alto ainda. Ele então, cheio de confiança, pega sua espada e quer testar com quantos ataques aquela rainha de gelo irá cair. A rainha segue furiosa, olhando para Run. Ela então parte para cima de Run. Ele calmamente, vendo ela vir para cima, ativa sua habilidade Ataque Mortal. Após isso, sem perder tempo, ele desfere uma série de ataques poderosos no braço da rainha de gelo. O chefe se assusta e vê que seu braço foi cortado. A rainha de gelo começa a gritar de dor. Ela então começa a juntar um poder absurdo em sua volta. Run pergunta a ela o que ela acha daquela dor. Não era um bom sentimento? A rainha de gelo então, sem esperar muito tempo, começa a regenerar seu braço perdido. Em poucos instantes, seu braço estava completamente restaurado. A rainha então sorri, tentando passar medo novamente nele. Run, observando aquilo, percebe o quão incrível é a regeneração daquele chefe secreto. Mesmo depois de levar aquela série de ataques, ainda conseguiu se regenerar com facilidade. Ele começa a se perguntar se subestimou demais aquele chefe. A rainha de gelo então começa a se aproximar dele. Ela prepara sua espada enquanto ele observa isso e diz que nem ferrando deixará ela reagir. Ela então ataca com sua espada, enquanto Run bloqueia usando sua espada. A batalha segue frenética, com ambos os lados atacando e contra-atacando. Run começa a observar o quão forte realmente é aquele chefe secreto. O último ataque da rainha, inclusive, o joga para longe mesmo ele bloqueando. Run cai a dezenas de metros da rainha de gelo por conta da força do impacto da espada dela. Run se preocupa que nem deu tempo dele terminar de falar, e ela já desferiu aquele poderoso golpe. A rainha de gelo, sem perder tempo, salta em direção a Run. Ela agora está segurando sua espada com as duas mãos para cravá-la no corpo de Run. Ela então cai com tudo, cravando a espada no chão. Porém Run consegue se esquivar dando um pulo para trás. A rainha então começa a tentar tirar a espada cravada no chão, mas estava bem presa. Run grita que precisa encontrar uma oportunidade para atacar, que aquela rainha precisa vacilar em algum momento. Ele então salta, dando um mortal no ar, e corta a rainha ao meio, que por sinal não conseguiu tirar ainda sua espada cravada no chão. Run passa reto ao cortar a rainha ao meio, dizendo que aquela foi a oportunidade perfeita. Ele então olha para trás e vê a rainha em pé, mais furiosa ainda. A rainha finalmente tirou sua espada do chão e agora está atacando Run com mais força e mais velocidade do que antes. Os dois continuam aquela batalha frenética em que ambos atacam e contra-atacam ao mesmo tempo. Run então ataca com tudo, imaginando que aquele golpe irá acertar em cheio, mas ele se surpreende com a rainha de gelo se esquivando. A rainha, já furiosa, começa a gritar e em seguida começa a voar. Run não está gostando daquela situação. A rainha de gelo então começa a juntar energia novamente pelo seu corpo. Run vê aquilo e diz que não pode deixar de jeito nenhum ela usar seu ultimate novamente. Ele então, ainda sob o efeito do ataque mortal, começa a carregar mais energia ainda para atacar a rainha. A rainha então vem em direção dele para finalizá-lo, mas ele revida mandando ela para o inferno. Os dois então chocam suas espadas, causando uma enorme explosão a todo o redor da luta. A espada da rainha então se quebra por inteiro, já que o golpe de Run conseguiu finalmente finalizar aquele chefe. Run então começa a caminhar dali feliz, por finalmente ter conseguido dar o último golpe. O sistema então o parabeniza, dizendo que a missão do pequeno teste parte 2 estava completa. O sistema ainda informa que a recompensa logo será entregue. Run então fica intrigado com o que será que ele irá receber dessa vez. Dessa vez, ele recebeu uma essência da água, um fragmento que exala uma aura gélida. Ele observa aquilo e diz que dessa vez foi uma essência da água. O sistema então pergunta se ele gostaria de fundir essa essência com sua arma. Run apenas responde, é claro. O sistema então informa que a fusão foi concluída com sucesso. Agora, a arma recebeu uma habilidade única, Regeneração Friolenta. A habilidade única está no nível 1. Já o efeito da habilidade é que o usuário irá recuperar 0,1% da sua saúde a cada ataque que infligir a um inimigo.
Os resultados podem ser menores em casos específicos. Han lê aquilo e começa a pensar que apenas 0,1% da vida é muito pouco e que, sinceramente, aquilo é praticamente inútil. Han então reflete melhor a situação e diz que, no final das contas, aquilo é melhor do que nada e ainda tem sorte que aquela habilidade única ainda pode subir de nível. Então, provavelmente irá ficar mais forte. Ran então coloca sua touca da blusa e diz que até que foi empolgante tudo aquilo. Além de ficar feliz por conseguir sair vivo daquele lugar, o sistema então notifica que já o está teletransportando para fora da dungeon, e era só para esperar um momento. Ran então sai da dungeon e percebe que tem algumas pessoas lá fora. Ele então segue caminhando para fora do portão. Um homem de cabelo roxo que estava do lado de fora grita que alguém saiu do portal. A moça de camisa verde pergunta como era possível ele estar saindo de dentro daquela dungeon sem nenhum ferimento. Ran fica confuso com aquilo e pergunta o que está acontecendo. Ele repara que há um grupo de pessoas ali e repara que alguns deles são membros da A Liga. Ran se pergunta por que eles estão ali. Será que aconteceu alguma coisa? Ele percebe que havia várias pessoas feridas sendo tratadas ali. Ran fica confuso, já que aquele portal era para a dungeon de iniciantes com a dificuldade quase nula. Então, como aquelas pessoas se machucaram? Ele então percebe algo saindo do portal. Uma pessoa surge gritando por socorro, pedindo para alguém o ajudar. Ran se vira e pergunta: o que aconteceu para ele estar desesperado daquele jeito? Bem, pessoal, esse é o fim do vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho e curta o vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.